Gente, é muito interessante uma coisa que eu estava pensando hoje. A gente tem a mania de atribuir muito nosso amor a Deus aquilo que as pessoas nos fazem de ruim. Bom, por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu percebo que muitas pessoas se magoam com as outras, se frustram com as outras, assim, com a falta de consideração das pessoas, com a falta de amor, com a mentira, com a falsidade, com a inveja, com a brutalidade, com todos os sentimentos ruins. E por se frustrarem com essas pessoas, eu não estou falando apenas de vocês, estou falando de mim também. A gente acaba, às vezes, achando que Deus nos ama menos, que Deus não está olhando, que Deus não está vendo aquela situação. E acaba, querendo ou não, amando menos Deus, como se ele fosse culpado por aquilo que as pessoas nos fazem, porque ele não deveria permitir que isso acontecesse. E eu sei que inconscientemente muitas pessoas fazem isso. E não estou dizendo que você que não faz isso é santo, perfeito. Também não estou dizendo que você que faz é um pecador nojento, porque todos nós somos, essa é a grande verdade. Mas eu quero dizer que eu parei para pensar sobre isso e entendi, lendo a história de Jesus. Eu terminei de ler João, que é o evangelho que eu mais amo, eu sempre digo isso, e agora estou lendo Mateus, que eu também amo. E ali a gente percebe claramente Jesus dizer que um dos discípulos o trairia. Ou seja, ele já sabia que seria traído. E ainda assim, ele não deixou de considerar Judas o seu discípulo, né? Ainda assim, ele continuou considerando Judas o seu discípulo. E nós sabemos o quanto ele sofreu, Jesus. Nós sabemos que ele foi entregue, trocado, né, por moedas, como se fosse uma mercadoria, como se fosse sem importância. E nós sabemos o quanto Jesus sofreu. Mas ainda assim ele não deixou de amar. Ainda assim ele não deixou de fazer o bem. E aí eu parei para pensar então em Pedro, né? Que disse que iria com Jesus para onde ele quisesse. E Jesus disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro: que isso, Senhor? Claro que não. E nós sabemos que Pedro negou Jesus. E depois Jesus perguntou então: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro começou a ficar meio constrangido com tantas perguntas. Será que eu não amo o Senhor? E eu sei, e você sabe, que em muitos momentos a gente diz que não vai negar o Senhor e que não vai deixar de amá-lo nunca, mas nós acabamos caindo na história, naquela velha história. Quando nos magoam, quando nos fazem algo de ruim, a gente começa a achar que Deus nos ama menos, o que é uma grande mentira, porque Ele te ama desde sempre e para sempre. E Ele faz sempre grandes coisas por nós, porque Ele é um Deus poderoso, nós conhecemos o poder dEle, mas às vezes nós nos esquecemos, né? Quando a gente sofre alguma decepção, quando existe alguém que a gente considera muito, a gente pensa que essa pessoa também nos considera, e a gente percebe que essa pessoa não está nem aí para o nosso sentimento, que essa pessoa não tem um pingo de consideração. E, sinceramente, nós vamos ver muito isso na vida e é muito difícil lidar, eu sei. Mas se Jesus, que era bom, Jesus, esse ser maravilhoso, sofreu tanto, foi perseguido, a própria palavra nos diz que nós também seremos perseguidos. Então o que eu quero deixar no teu coração hoje é que não importa o que as pessoas te façam, não importa o mal que elas te fazem, não importa se as pessoas não te consideram como você as considera, não importa se as pessoas te olham como você quer ser olhado. Não importa se as pessoas são carinhosas com você quando você também é carinhoso. Não importa se elas não olham para você, se elas não te amam como você ama. Não importa. Não importa mesmo. Continue fazendo bem. Continue perdoando. Continue olhando com um sorriso no rosto, porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor é Jesus. E Ele se fez carne nessa terra, viveu como homem nessa terra. Portanto, Ele sabe tudo que você sente, tudo que eu sinto. E Ele entende o nosso coração. E Ele vem neste momento, assim, neste dia te dizer que Ele nunca vai deixar de te amar. Ele nunca vai te amar menos. E não importa o que as pessoas te fazem. E não importa nem o que você faz. Ele não vai deixar de te amar. O amor de Deus não é condicional. O amor de Deus não é de acordo com o que nós fazemos de certo. Que você saiba disso. E que você procure andar na linha mesmo assim. Porque o amor de Deus é tão puro.
e nos constrange tanto que a gente quer simplesmente amá-lo. E que esse amor fique no seu coração e que você não se preocupe com o que as pessoas não fazem por você. Faça pelos outros ainda assim. Que Deus te abençoe e que você continue sendo luz na vida dos seus irmãos.